O projeto de lei que cria o Plano Nacional de Educação foi aprovado na Câmara e depois no Senado, onde foram feitas modificações que estão sendo avaliadas agora pelos deputados. Entre as alterações, há uma sobre a composição dos 10% do PIB para o setor, outra sobre a obrigatoriedade de alfabetizar as crianças até os 8 anos de idade. E tem mais ainda. Quem vai falar sobre o assunto é o deputado Ságuas Moraes, do PT de Mato Grosso. O Palavra Aberta é uma produção da Rádio e da TV Câmara. Deputado, quer dizer, aliás, esse projeto já está rodando, né, há bastante tempo. Digamos assim, informalmente, que está um pouco atrasadinho, mas a coisa sai agora, é o que parece, a expectativa, me parece, aqui na Câmara, é de que dentro de algum tempo, esse primeiro semestre, sem dúvida, ele vai ser aprovado. Agora, essas alterações do Senado, que faz parte, claro, das relações entre as duas casas, né? Quer dizer, o projeto sai daqui, vai para lá, sofre algumas modificações. Essa modificação primeira que eu citei na abertura, sobre a composição desses 10% do PIB para a educação. A modificação do Senado, me corrija se eu estiver falando errado, propõe que incorpore contribuições, inclusive, né, do governo para certas atividades. ProUni ou Pronatec e outras questões. FIES, financiamento, né? Financiamento de pesquisa, inclusive, essa coisa desse tipo, que pode ser executadas por instituições ou entidades não públicas. Uhum. Então, essa proposta do Senado, me parece que ela é mais flexível do que a proposta anterior. Falei alguma coisa errada? Não. Primeiro nós vamos resgatar um pouquinho a história desse plano, porque nós já tivemos um primeiro plano. Sim. Que ele teve a sua vigência até 2010. E em 2010 nós tivemos uma Conferência Nacional de Educação no Brasil, que já no ano anterior, em 2009, foi feitas as conferências locais, as regionais, as estaduais e depois, em 2010, teve a Conferência Nacional de Educação. E esse plano nasceu desse debate que houve em todos os municípios, todos os estados, nasceu lá na escola. Então, tem a mão de todos os brasileiros que militam na causa da educação. Veio aqui para a Câmara dos Deputados em 2011. Esse é o segundo Plano Nacional de Educação, então. Tá, esse é o segundo plano. E veio para essa casa em 2011 o resultado da CONAI de 2010, que era o Plano Nacional de Educação, e aqui recebeu 2.900 emendas. Foi feito todo os debates sobre as emendas e foi votado aqui em 2011 ainda, encaminhado para o Senado. E o Senado devolveu com algumas modificações, como você acabou de dizer, aqui para a Câmara dos Deputados no dia 20 e 22 de dezembro do ano passado. Portanto, não deu para a Câmara dos Deputados apreciar esse projeto do ano passado. Nós temos aqui na casa uma comissão especial do PNE que está debruçando sobre esse projeto desde o início do projeto e agora está colocando em discussão na comissão especial do plano, confrontando as propostas originais da Câmara com as propostas, com as modificações que sofreram no Senado. E a comissão especial, ao final desse trabalho, apresentará um resultado de acordo, né? E aí tem que ser de acordo partidário, porque os senadores vão influir aqui sobre a Câmara dos Deputados com os seus parlamentares dos mesmos partidos, então vai ter que tentar buscar um acordo e aquilo que não for acordado deverá ir para o plenário e ser decidido em plenário essas divergências em que há e que não são muitas não. Mas nessa questão do financiamento, que nós vamos sair de 5% do PIB, 5,3% para 10% do PIB de gasto de investimento com a educação, isso significa praticamente você dobrar os investimentos em valores reais e conforme o crescimento do produto interno bruto do país para a educação. Então não vai ser uma tarefa muito fácil, né? O governo vai ter que ter muita estrutura, vai ter que ter muito movimento no sentido de garantir que possa haver esse investimento. Há toda uma mobilização dos movimentos sociais vinculados à educação para que efetivamente a gente possa, ao longo desse período de 10 anos, aplicar 10% do PIB na educação. Na proposta do Senado, o que ficou modificado é o seguinte: aqui na Câmara dizia que 10% em educação pública, e lá no Senado fala em educação. Isso abre a possibilidade de continuar o financiamento do FIES
o financiamento do ProUni, o financiamento do Pronatec, ficar dentro desses 10%. E na proposta original aqui da Câmara, e que é a proposta reivindicada pelos movimentos vinculados à educação, de que seja 100% pública, né? Então, aí surge um outro questionamento. Mas, deputado, deixa eu perguntar uma coisa. Se a questão da educação é uma questão que mexe com toda a sociedade, todos nós temos que estar empenhados na causa, na grande causa da educação, então tem que incorporar outros entes, outras entidades, né, outras variáveis a esse grande projeto. Então não há porquê, não faz sentido, nesse raciocínio que eu estou desenvolvendo, não precisa ser só público mesmo. Eu acho que nós estamos numa transição em que o governo não tem condições de ofertar, de atender todas as demandas propostas sozinho. Por exemplo, nós estamos, né, no PNE também está proposto ampliar o número de vagas em universidade para 50% nos próximos 10 anos, sendo que 33% de matrícula líquida para jovens de 18 a 24 anos. Veja bem, o Estado, a União, não tem capacidade de absorver toda essa demanda. Hoje nós estamos atendendo em torno de 17% dos nossos jovens na educação pública. Aí quem defende a tese, eu também defendo a tese que seja em educação pública, mas nós temos que compreender que nós estamos vivendo um momento de transição e que o governo não tem estrutura suficiente para atender todas essas demandas. O Pronatec é a mesma situação. Nós temos os institutos federais, nós temos os estados que oferecem também, que participam com o Pronatec. Porém, é insuficiente para atender a demanda que foi colocada, que a presidenta Dilma, ao lançar o programa do Pronatec, abriu 8 milhões de vagas nesse seu governo de 4 anos. Então, não tem condições de só o sistema público absorver, ter a capacidade de formar 8 milhões de profissionais nesse período. Aí entra o sistema S. Mas então, na verdade, o sistema S não é um sistema 100% público, né? Ele existe com financiamento público também. Então, desse modo, eu acredito que nós estamos num momento de transição que nós temos que ter essa compreensão de não deixar que os nossos jovens possam ficar privados de educação ou de ampliação de espaços de ensino profissionalizante, de acesso na universidade, por conta de que a gente não tem capacidade de ofertar as vagas necessárias. Me diz uma coisa, agora me veio uma questão à cabeça. A pré-escola, quer dizer, eu estou falando pré-escola, eu estou pensando até em creche. Isso se incorpora nisso? Sim, a pré-escola está dentro desse aí, até porque... Do grande pacote, digamos até assim. O Fundeb iniciou a partir de 2007, até o Fundeb nós não tínhamos o financiamento para educação infantil, nem para educação de jovens e adultos, e nem para o ensino médio. Era só para o ensino fundamental. E aí, no Fundef, de 97 a 2007, era assim. A partir de 2007, com o Fundeb, o Fundeb ele financia toda a educação básica. E aí, esse investimento contempla, sim, a educação infantil e prevê lá também. Está previsto também que todas as crianças de 4 e 5 anos estejam na escola até 2016. Como o plano está atrasado, talvez pode prolongar um pouquinho mais, talvez, quem sabe, até 2018. E 50% de 0 a 3 anos terão que ter acesso à escola até 2020. Portanto, é uma meta importante. São 20 metas, no Senado foi acrescentado mais uma meta. Essas 20 metas, na educação infantil está contemplada de que todas as crianças de 4 e 5 anos, 100% delas terão que estar atendidas até 2016. A gente está na reta final e eu não podia deixar de perguntar, eu vou até pedir o seu poder de síntese agora. Deputada, essa questão de que as crianças todas têm que estar alfabetizadas até os 8 anos de idade, é factível isso? Quer dizer, o senhor acha que mantemos isso? É factível, extremamente necessário que seja necessário, assim. Muito até necessário. Porque quando você abre a possibilidade do financiamento para a educação infantil, como a partir do Fundeb, você cria as condições para que essas crianças possam, ao longo do tempo, já dentro de um ambiente escolar, ela possa ir sendo preparada para ser alfabetizada. Nós não podemos concordar com um projeto que tem aqui na casa que diz que tem que ser alfabetizado até 6 anos de idade. Eu acho que não, é muito precoce, tem a questão lúdica das crianças, mas não podemos deixar passar dos 8 anos, porque a idade certa da alfabetização
é até os 8 anos. Então, se nós garantirmos que todas as crianças até 8 anos estejam alfabetizadas, e isso está previsto no PNE, no Plano Nacional de Educação, nós garantiremos que todas essas crianças terão um bom desempenho no ensino fundamental e, consequentemente, no ensino médio, e depois terão facilidade de ingressar no ensino superior, se assim quiserem. Se não, poderão fazer o ensino profissionalizante também. Deputado, nosso tempo acabou. Eu quero agradecer a sua presença aqui, deputado Ságuas Moraes. Agora, só uma coisinha. O primeiro Plano Nacional de Educação, a vigência dele se encerrou no final de 2010, se eu não estou errado. Foi era até 2010. 2010. Então, o segundo Plano Nacional de Educação... Seria até 2020. Até 2020. Como a gente está em 2014, vai ser aprovado provavelmente agora no primeiro semestre, ele vai entrar em vigor a partir de 2014 ainda. Isso, né? Imediatamente. Então, ele vai até 2020 ou vai até 2024? Deve ir até 2024 isso eu agora, queria né? saber. Tá bom. Deputado Ságuas, muito obrigado pela sua vinda. Eu que agradeço a oportunidade. Espero que o plano seja aprovado logo. Né? Será aprovado ainda esse ano. Muito obrigado. E obrigado a você que ficou com a gente. Até mais.